Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Giro de Notícias Interativo. Ouvinte, segundo o provérbio, quem fala a verdade não merece castigo. Mas não é o que ocorre em alguns segmentos sociais. Para ser mais preciso, não é o que ocorre em alguns ambientes de trabalho. Sendo mais específico ainda, não é o que ocorre na política mucuriense. Por aqui, quem fala a verdade é exonerado. Antes de dar continuidade a esse comentário, a esse raciocínio, eu quero apenas esclarecer o seguinte. O senhor Vinícius de Assis Machado, esposo da advogada Thaís Machado, foi exonerado pelo prefeito Carlos Milhões. Circulou a publicação, posteriormente, da contratação dele pela Câmara de Vereadores. Mas quem o contratou foi o vereador Beto Borges. O Vinícius Machado passa a compor o gabinete do vereador Beto Borges. Beto enxergou nele o profissionalismo na sua área de atuação e certamente convergências no pensamento coletivo. Na sequência desse comentário aqui, eu vou até publicar um áudio onde o próprio Vinícius Machado explica justamente isso. Mas vamos lá. Em nossa mucuria, as pessoas são beneficiadas para ficarem de bico calado, pois assim todos ficam bem. As irregularidades vão para debaixo do tapete e o servidor garante o seu espaço de guardião do lixo administrativo. Mesmo não sendo servidor, há quem mantenha-se de bico calado, de joelhos, para manter um emprego, para manter um benefício, seja esse benefício próprio ou de parente. Aqui mesmo, a advogada Thaís, quando a entrevistei, contou que em conversa com um colega advogado da Câmara, ele a aconselhou a ficar de olhos fechados, ficar de bico calado, igualzinho a ele. Por isso que ele estava lá na Câmara há 10 anos. Onde anda a consciência moral desse profissional? Há aqueles, porém, que não conseguem acumular tanta sujeira e acabam deixando escapar algumas verdades. Ainda que estas verdades tenham pouca repercussão prática para botar a bandidagem atrás das grades. Até porque, mesmo fazendo parte do governo, não adianta reclamar, não adianta reivindicar, não adianta expor opiniões favoráveis ou não, porque, infelizmente, nesse meio, o que conta é o que dizem os bajuladores de plantão. Perceba, ouvinte, o que a gente tem acompanhado nesses últimos dias com a vida desse casal. A advogada, a doutora Thaís Machado, e o esposo, o Vinícius Machado. Primeiro, ela foi exonerada numa perseguição política desavergonhada, simplesmente por pedir explicações de repasses da APAE, como representante financeira da instituição. A dona da Secretaria de Educação, a senhora Ronílzia, pediu ao dono da Câmara de Vereadores de Mucuri, o tal comandante, o Xandão. Para quem não lembra, Xandão é aquele vereador que responde na justiça por torturar uma menor e também é investigado no Ministério Público por formação de quadrilha ou bando. Ele, o X, atendeu prontamente e exonerou a assessora jurídica da Câmara. Não satisfeitos, o outro sujeito que assina como prefeito, apenas assina porque não manda em nada, o marido da primeira-dona, o Carlos Milhões, ele também exonerou o esposo da advogada, o Vinícius Machado. Não satisfeitos em fazerem o que bem entendem com esse sistema político, eu posso até trocar essa palavra que usei aí, sistema, por esquema, esse esquema político em criar leis que beneficiem os próprios vereadores e também ao prefeito, como já fizeram, aliás, dando 100% de suplementação ao prefeito, além do aumento salarial que deram aos vereadores. Sem falar que não fiscalizam o executivo, fazem vista grossa, enquanto o povo passa necessidade, o povo padece. Eles enrolam o quanto podem para fornecer uma simples informação sobre a vida funcional do cidadão ou de importantes instituições fora da esfera política, como foi o caso aí da APAE. Certas pessoas dessa terra chamada Mucuri parecem optar por punir quem trilha caminhos contrários ao mandonismo, ao coronelismo e processos ditatoriais, prejudicando essas pessoas de forma muito vergonhosa. Vergonhosa para eles, não para quem foi exonerado por não se curvar a eles.
Quando qualquer cidadão, mesmo sendo vereador eleito, em pleno gozo da prerrogativa de fiscal, faz algum tipo de questionamento, percebemos a má vontade neste sentido, de modo que nossa paciência como cidadão tem diminuído a cada dia. Pois bem, ouvinte, eu aproveito aqui esse momento para usar um outro chavão. Paciência tem limite. Não quero sacudir a grossa camada de lixo que se encontra debaixo do tapete político, tampouco expor fatos que nem caberia a nós fiscalizarmos, já que existem órgãos competentes para tal. Por outro lado, não aceitamos ser ludibriados, muito menos ver serem perseguidas as pessoas que falam a verdade. As autoridades constituídas deveriam olhar para o problema com mais atenção, o que não acontece. A perseguição é, infelizmente, uma prática frequente nas repartições públicas das 3 esferas de poder, mas na esfera municipal, nessa que a gente vive, isso é muito mais latente. Como disse, ouvinte, no início desse comentário, fiz contato com o Vinícius Machado sobre a publicação da contratação dele pela Câmara Municipal de Vereadores de Mucuri. Ele prontamente me respondeu. Ele informou que passa a fazer parte do gabinete do vereador Beto Borges. Houve especulações de que o vereador Xandão o havia contratado. Na verdade, não. É prerrogativa do presidente, como presidente, assinar esse tipo de contratação. Mas, na verdade, ele passa a compor, repito, o gabinete do vereador Beto Borges. Acompanhe a resposta do Vinícius Machado. Oi, Samuca, bom dia. Samuca, você me fez o questionamento aí, vou esclarecer. Eu acho que a sociedade também, né, eu devo isso à sociedade porque eu mantenho a minha palavra, a doutora Thaís também, né, a minha esposa, de sempre prezar pelo correto, pelo honesto, né. A gente teve o convite de entrar na prefeitura para que isso acontecesse, né? Não foi da forma que a gente esperava. E aí ela foi exonerada, né, por perseguição política, porque ela descobriu coisas que não são tão certas, né? E ela foi procurar saber como acertar esses ponteiros e acabou sendo perseguida. Ainda está sendo, né? Nas redes sociais, bastante agredida, até uma covardia tamanha, desnecessário isso. Ela está apenas fazendo o trabalho dela e em prol da sociedade, né? Eu acho que agora que a gente tem que nos unir mesmo, né? É a população, na verdade, que manda e que tem todo esse poder de mudar as coisas. E sobre mim, logo depois que ela foi exonerada, né? No dia 13 eu fui exonerado também. Né, me perseguiram, eu fui exonerado, né, nem recebi ligação, não recebi nenhum tipo de aviso e nem o porquê eu fui exonerado. Claramente perseguição política também. Mas eu acredito muito na justiça e eu acredito que o movimento ele pode começar pequeno, mas a gente, com as nossas consciências puras, limpas, né, a gente consegue ir disseminando a semente do bem. E com isso, graças a Deus, eu e a Thaís, a gente tem um trabalho muito nobre na região, as pessoas sabem disso, né? Não vou citar nomes aqui porque eu não sei se elas querem, né? Mas muitas pessoas sabem de conselhos regionais, de assentamentos, de associações, né? Claramente tem muitas pessoas aí que a gente ajuda diretamente e fez com que a vida delas mudassem, né? E é um grande número de pessoas, né? Dentro dentro dos assentamentos, nas associações, Jacutinga, Cimental, né? Várias outras, né? Em Gruzelândia, dos apiários, né? E a gente sempre ajudou mesmo, a gente nunca mediu esforços, tirando até do nosso próprio bolso, porque a gente é em prol da sociedade. E com isso, um grupo minoritário de vereadores, através do Beto Borges, me convidaram para ir para a Câmara. Por quê? Isso não é política, gente. Isso foi porque eles enxergam que o trabalho meu e da doutora Thaís é muito nobre para a sociedade. É um trabalho que traz um reflexo muito positivo, né? A gente está conseguindo angariar muitos projetos na questão agrícola, né? Na agricultura familiar também. E o nosso grupo é um grupo muito bom, é um grupo de pessoas trabalhadoras, um grupo de pessoas honestas, que se forma com apoio da sociedade. Então isso é uma prova que tem vereadores ainda que querem fazer o bem.
E reconhecendo o trabalho meu e da doutora Thaís, Samuca, eu tive esse convite, essa oportunidade de continuar, dar sequência ao trabalho, né? Tentaram calar a doutora Thaís, estão tentando me calar, mas não vão conseguir. Não vão, e eu sei que a população está com a gente. Agora que a gente vai ter que mudar, o prazo para essa mudança, né, foi agora para 15 de novembro, se eu não me engano, né? Que é o dia das eleições. E eu peço consciência para as pessoas que a gente lute, que nos apoie, peço apoio mesmo, porque é difícil, gente, estar nessa sozinho. E agradeço aos vereadores que nos apoiam. Eu sei que é a minoria, mas tem vereadores que estão lutando para fazer as coisas certas. E só vai mudar se o povo se unir. Tá bom, Samuca? Não tenho muito mais o que falar, não. Está bem claro para toda a sociedade o que está acontecendo, né, comigo e com a doutora Thaís, mas a gente ressalta que enquanto a sociedade estiver com a gente, enquanto as pessoas lutarem com a gente, continuaremos em pé, tá? Peço a Deus proteção a todos nós, proteção espiritual também, que a gente nunca se corrompa e que a gente siga sempre em frente, tá? Sempre para o caminho do bem. Tá? Mais uma vez quero agradecer o apoio de todos e estamos sempre à disposição, tá? Para tirar qualquer dúvida em qualquer outro canal de comunicação. Inclusive eu tenho uma ressalva aqui, que é com a Rádio Três Corações, que não abriu um espaço para a gente, né? E fui saber que parece que ela recebe uma verba da prefeitura ou algum apoio, ou é a rádio que tem um contrato com a prefeitura, mas nos vetou de falar, né? Então, por aqui eu quero fazer a solicitação para a rádio, abre o canal, não tem, eu acho que quem não deve não teme, né? A rádio ela tem um trabalho social, né? Ela tem um trabalho que ela tem que informar a sociedade. Então, eu queria por aqui solicitar que a Rádio Três Corações ceda o espaço, né, para que a doutora Thaís possa usá-lo também. É uma rádio que é importante também, né? E eu acho que é um prejuízo moral você negar um pedido desse. Um abraço, Samuca, muito obrigado. Ouvinte, é preciso entender que quando é feita a divulgação desses fatos, quando uma advogada diz que vai acionar a justiça contra os desmandos, contra as perseguições, não são ameaças, pois o cidadão de bem não tem o costume de fazer ameaças, embora viva sob as ameaças. É que não podemos nos calar quando precisamos falar. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Giro de Notícias Interativo.